Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje eu vvou falar sobre a ibogaína e sobre como ela pode ajudar no tratamento de dependência química. A ibogaína é um alcaloide encontrado na raiz de uma planta chamada iboga, que é natural da região da África Ocidental. Ela é tradicionalmente usada em rituais de iniciação e cura pelos Bwiti, uma tradição xamânica praticada pelos povos Fang e Mitsogo, localizados principalmente ali na região do Gabão. Na nossa cultura médico-científica ocidental, a ibogaína tem sido usada com muito sucesso como um catalisador no tratamento de dependência química. Mas nesses casos, normalmente é utilizada a ibogaína, que é um alcaloide extraído da raiz. A raiz mesmo, que é usada nos rituais, tem muitos outros alcaloides. A ibogaína não é das substâncias mais estudadas ainda, mas existem vários artigos falando da sua eficácia. Normalmente, a taxa de abstinência das pessoas que passaram por esse tratamento varia entre 50% e 70%, dependendo bastante ali do contexto, essa taxa varia, mas de maneira geral é uma taxa significativamente maior de sucesso em relação aos tratamentos convencionais que a gente tem hoje em dia para tratamento de dependência química. Em alguns casos a pessoa toma a ibogaína apenas uma vez, e em outros é preciso repetir mais algumas vezes conforme a necessidade de cada pessoa. E lembrando que o que traz a melhora não é apenas a aplicação da ibogaína, é a aplicação da ibogaína dentro de um contexto psicoterapêutico, é um catalisador desse processo. E para entender, então, por que a ibogaína é capaz de ajudar tanto no processo terapêutico, é preciso a gente entender melhor sobre os efeitos que ela provoca. E para isso eu vou falar sobre um artigo muito legal produzido aqui no Brasil, no qual eles analisaram relatos de pacientes que estavam se tratando de dependência química e que passaram pela experiência com a ibogaína. O que eles fizeram nesse estudo? Eles recrutaram 22 pessoas com dependência química que já estavam em processo terapêutico e que se comprometeram a continuar o processo terapêutico depois da intervenção. Essas pessoas também passaram por vários exames para avaliar a saúde física, porque a ibogaína envolve riscos cardiovasculares que podem ser sérios. Existem relatos de morte de pessoas que não tomaram os cuidados necessários, mas enfim, depois de atender todos os critérios de segurança, as pessoas então passaram pela experiência e os pesquisadores colheram esses relatos para poder analisar e entender esses efeitos, principalmente sob o viés do impacto subjetivo que essas experiências geraram. E é interessante falar que esses pacientes dependentes químicos, eles todos tiveram experiência com muitas outras drogas. E eles relataram que a experiência com a ibogaína é realmente muito peculiar, muito diferente de todas as outras drogas psicodélicas e não psicodélicas que eles já tinham tomado, e que também era uma das mais desconfortáveis. A fase aguda dos efeitos dura entre 8 e 10 horas. Depois vem uma segunda fase, onde os efeitos começam a diminuir, mas a pessoa ainda está muito sensível, que pode durar até umas 20 horas. E a terceira fase, que pode durar até 3 dias, que é quando a atenção e a consciência da pessoa vão retornando ao estado ordinário, a consciência normal do dia a dia. E aí eles dividiram os efeitos em efeitos físicos, perceptuais, cognitivos, emocionais e espirituais. A primeira coisa que aparece é um desconforto muito forte, que persiste durante toda a fase aguda dos efeitos, com bastante náusea, tontura, cólicas, mudanças na frequência cardíaca e dificuldades para se mexer e para andar. Algumas poucas pessoas se sentiram desconfortáveis ao ponto de achar que estavam morrendo, mas como elas estavam ali assistidas com uma equipe de saúde, com toda a segurança necessária, elas acabaram se acalmando e entendendo que a saúde delas não estava em risco de fato. No início da experiência, as pessoas relatam ter um zumbido muito forte no ouvido, que aos poucos vai diminuindo e dando lugar a uma audição muito apurada. Então as pessoas falam que conseguem escutar os mínimos barulhos de uma maneira muito alta, ou até barulhos muito distantes, como se estivessem muito próximos. Algumas pessoas relataram ouvir vozes, que alguns interpretaram como sendo a voz da própria ibogaína, falando com eles, e dizendo o que eles deveriam ou não fazer em relação ao consumo de drogas. As visões relatadas merecem bastante destaque, porque elas realmente parecem ser muito diferentes dos efeitos visuais dos psicodélicos clássicos. Algumas pessoas relataram ver paisagens, animais, pessoas de etnias indígenas de maneira muito clara, muito definida. Mas um dos efeitos mais característicos das visões da ibogaína são flashes de memórias muito ricas, memórias de coisas que a pessoa nem lembrava que existia, com um realismo impressionante.
Para vocês terem uma ideia desse realismo, uma pessoa que me contou da experiência que ela teve com a ibogaína disse que as memórias pareciam realmente um filme e que era diferente, por exemplo, dos sonhos, quando, por exemplo, você vê um relógio e não consegue enxergar direito os números, os ponteiros, sempre fica alguma coisa ali meio nebulosa, esquisita. Ele disse que ele conseguia olhar para um velocímetro, né, que apareceu na memória dele, com muita definição ali dos ponteiros, dos números, e que ele ficou muito impressionado com isso, parecia que ele realmente estava vendo um filme, e que essas memórias vinham em flashes. Vinha uma cena, ele entrava dentro da cena e ela passava. Vinha outra cena, ele entrava dentro da cena e ela passava. Enfim, e essas memórias aconteciam tanto de maneira fidedigna à realidade, ao que de fato tinha acontecido, como também com algumas misturas ali de fantasias, ou então como uma simulação do que a vida daquela pessoa poderia ser, tanto para bem quanto para mal. E eu vou ler um trecho do relato que está nesse artigo. Com os olhos fechados, eu vi muitas telas, e se eu focasse em uma, eu entrava nela. E de alguma maneira me mostrou como era e como seria. Me mostrou aonde eu iria seguindo com as drogas. Mostrou a mim, a minha família indo embora, minha esposa me deixando, e eu vivendo sozinho nas ruas, muito magro, com a cabeça raspada. Uma quantidade menor de pessoas viram imagens religiosas. Eu vi muitas imagens, muitas visões, mas elas eram como sombras, sem cores. Então 3 imagens vieram na frente das outras, 3 imagens coloridas: Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus e Maria. Então, como vocês podem perceber, as imagens que foram geradas nessa experiência têm uma forte carga emocional. Muitas pessoas reviveram sentimentos da infância, tanto positivos quanto negativos. Outras relataram ter sentido muito medo, muito sofrimento, relacionado muitas vezes à memória do uso de drogas ou de overdose. E outras pessoas relataram também muita flutuação emocional. Então, tinham uma experiência boa, positiva, e logo depois estavam numa experiência mais difícil, com sentimentos negativos. Hoje em dia, a gente sabe que os sonhos também desempenham uma função de simulação de perigo e, consequentemente, na formulação de estratégias para se defender ou para evitar esses perigos. É muito do que o Siddhartha Ribeiro chama de oráculo probabilístico. E os autores desse artigo fizeram uma discussão bem interessante, propondo um mecanismo semelhante com a ibogaína. As pessoas conseguiram, então, reviver seus traumas, situações de overdose, situações difíceis, e conseguiam também ensaiar possibilidades futuras, caso a pessoa continuasse ou parasse com o uso de drogas, como que seria a vida dela, dependendo da decisão que ela tomasse. Esses pacientes tiveram a oportunidade de ampliar a consciência a respeito das causas e das razões que os levavam ao abuso de drogas. Algumas pessoas relataram fenômenos auditivos e visuais relacionados aos seus ancestrais, mostrando algumas vezes a origem do vício na família, muito antes da própria pessoa ter desenvolvido esses hábitos. Essa tomada de consciência sobre a raiz do sofrimento, que levava a pessoa a comportamentos autodestrutivos repetitivos, foi um ponto-chave muito significativo no processo de cura dessas pessoas. Em relação à percepção dos efeitos cognitivos, algumas pessoas usaram metáforas da computação para explicar o que elas estavam sentindo, como, por exemplo, o reset, para falar sobre a sensação de reorganização da própria mente. E outras pessoas relataram até um certo incômodo com uma aceleração de pensamentos. Bom, e eu deixei por último os relatos que falam das experiências espirituais. Foram pouquíssimas as pessoas que tiveram esse tipo de experiência, mas foram experiências muito significativas. Os relatos variavam desde uma sensação que a pessoa teve de que fez um trabalho espiritual, quanto relatos mais intrigantes. E aí, eu vou ler exatamente o relato que está escrito no artigo e o comentário do artigo. Não vou colocar a minha opinião neste momento, nenhum comentário meu. Vou ler apenas, tá? Então, uma pessoa falou assim: eu podia saber que meu avô e minha avó já falecidos estavam bem. Depois eu saí do meu corpo, saí e fui para além do teto. E olhando com os olhos fechados, eu vi o teto e fui para além dele. Um segundo relato diz o seguinte: eu vi uma mulher de pele preta com pinturas brancas. Ela dançava ao meu redor e eu fiz sexo com ela. Lembro que entrei em uma tenda, abaixei minha cabeça e entrei na tenda e passei por uma experiência na qual alguém tirava algo de dentro de mim. E agora eu vou ler o comentário dos autores do artigo. Em alguns casos, as visões e fenômenos auditivos reportados pelos pacientes nesse estudo foram de extrema complexidade, incluindo relatos de experiência fora do corpo e visões de participação em rituais iniciáticos semelhantes aos praticados na cultura Bwiti.
Isso aconteceu mesmo em situações em que o paciente alegou não ter conhecimento prévio sobre os simbolismos e imagens dessa cultura. Bom, eu não vou comentar sobre isso agora. Eu já estou preparando alguns vídeos para falar sobre experiência mística, sobre experiências espirituais com os psicodélicos, com pessoas bem embasadas para falar sobre isso, porque é um assunto delicado, muito sério, mas muito intrigante e muito importante também para a área da psicologia e dos estudos da consciência. Inclusive, se vocês se interessarem por essa parte mística, espiritual, tanto quanto eu, deixe nos comentários para eu saber também. Dito isso, eu vou falar agora sobre como é que funciona a aplicação da ibogaína aqui no Brasil. A ibogaína não é legal no Brasil e várias clínicas utilizam ela para o tratamento de dependência química. Então essa parte do vídeo eu vou dedicar para as pessoas que querem buscar esse tipo de tratamento, quais os cuidados que elas têm que tomar para poder escolher uma clínica confiável, profissionais confiáveis, para poder acompanhá-la nesse processo, que é muito delicado. A primeira dica é buscar referências com pessoas que já passaram por tratamento nesse local. Então conversar com essas pessoas, ver depoimentos, ver se elas foram realmente bem tratadas. A segunda dica é se certificar de que você vai ter realmente bons profissionais para te acompanhar antes, durante e depois desse processo. Para que dê bons resultados, é muito importante que tenha o processo psicoterapêutico e é preciso que ela tenha a saúde física verificada ali com os exames, avaliar se vai ter alguma interação medicamentosa, enfim. E a terceira dica é se certificar da origem da substância que vai ser utilizada ali. Até onde eu sei, a ibogaína não é extraída aqui no Brasil. Normalmente, ela vem de laboratórios estrangeiros e ela é tomada em cápsulas. Pode ser que em alguns lugares eles não usem a ibogaína, eles usem a raiz inteira, que tem vários outros alcaloides. Nesse caso, é importante você saber se, primeiro, é ibogaína mesmo, porque dependendo, a pessoa pode tentar usar ali algum análogo da ibogaína. Isso pode envolver muitas outras substâncias, e diferentemente dos rituais tradicionais do pessoal no Gabão, as pessoas que buscam o uso da ibogaína na nossa sociedade para tratamento de dependência química podem ter aí um histórico de uso de outras substâncias que podem reagir, ou de deficiências de saúde física mesmo, que podem tornar esse processo mais perigoso. Então é muito importante que você saiba o que está tomando e tendo a certeza de que isso não vai interagir mal com o seu próprio corpo. A última dica, talvez a mais importante, é cuidado com promessas milagrosas. Cuidado com quem diz que você vai passar por uma sessão de ibogaína e vai sair curado, sem querer ver droga mais na sua frente. Não é assim que funciona. Ela é sim uma substância muito poderosa, que pode provocar experiências muito poderosas, mas não é à toa que várias pessoas precisam passar por outras experiências com a ibogaína durante o processo terapêutico para ter resultados realmente positivos. E isso é muito perigoso, porque às vezes a pessoa pode se frustrar, às vezes ela deposita ali toda a esperança dela numa sessão de ibogaína. Pode ser que ela tenha uma recaída depois, e aí ela pode se sentir mal por isso, né? Assim, achando que não tem mais jeito, enfim. Então é muito importante ter em mente de que não é milagre, é um processo de autoconhecimento e de trabalho sobre si mesmo. Não adianta comprar ibogaína pela internet, que você nem sabe se é ibogaína mesmo. Tentar tomar sozinho, achar que é assim que é o processo, não é. Isso pode ser perigoso, isso pode ser traumático, isso pode inclusive levar à morte. Isso tem que ser levado muito a sério. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo os artigos, como sempre. E vou deixar também um link de um documentário bem bacana que fala sobre o uso ritualístico dos bwiti e também do uso terapêutico para tratamento de dependência química. Se você achou que esse vídeo foi útil de alguma maneira, curte, compartilha com quem você acha que pode gostar desses assuntos. Se inscreve no canal e me segue no Instagram pra gente ter uma proximidade maior, uma comunicação maior. Um grande abraço a todo mundo. Até a próxima!